de Ezequiel, versículo 10. Começamos aqui lendo, dizendo o seguinte: Filho do homem, Deus falando para o profeta Ezequiel, diga à nação de Israel: é isto que vocês estão dizendo? Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós, e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. E se o justo pecar, não viverá por causa da sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, de suas ações justas nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, e se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Contudo, os seus compatriotas dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer mal, morrerá. E se o ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e certo, viverá por assim proceder. No entanto, ó nação de Israel, você diz: o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos. Aí a gente vai lá para o versículo, no mesmo capítulo, versículo 30. Diz assim, ó: quanto a você, filho do homem, Deus falando para Ezequiel, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não a põe em prática. Com a boca, eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento. Pois eles ouvem as suas palavras, mas não a põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Amém? Então, eu estava a dizer no início aqui que isso vem ao encontro de muitas perguntas que a gente vê no mundo. Talvez eu conheço, amados, já tive, na verdade, muita experiência de diálogo, de conversa com pessoas crentes que não conseguiam entender como e por que Deus perdoa pecados de pessoas tão mais no mundo, pessoas que fazem coisas assim que deixa a gente de cabelo em pé, coisas que gera até náuseas, né, em cada pessoa. Talvez você tenha sido vítima de coisas assim que quando você lembra te machuca, você não acredita que o ser humano é capaz de fazer certas coisas. Nem no mundo animal, às vezes a gente vê coisas semelhantes, por mais que seja um mundo selvagem em alguns habitats, e a gente fica questionando, pessoas ficam perguntando. Eu conheço pessoas que acreditam em Deus, não são crentes declarados no sentido de se converter, conversam comigo e
há dúvidas ainda, porque há coisas que aconteceram, não diretamente com ele, mas com familiares, mas que mexeu muito com o coração dessa pessoa. E até hoje ele fica perguntando, mas por quê? Mas por que isso e não aquilo? A lógica seria as consequências nesse sentido e não naquele. E eu já tentei conversar, já tentei explicar. A semente vai entrando, obviamente, né? A gente não deve perder a oportunidade de semear nunca. Nunca, nunca, nunca. Então, a gente tem que semear muito. A gente sabe que quando o agricultor ele vai semear, ele não semeia uma semente, ele semeia várias, porque nem todas reagem, nem todas vingam, né? Mas algumas ali vai verdadeiramente crescer e frutificar. Amém, amados? Então, glória a Deus por isso. Então, Deus está falando ao profeta Ezequiel que o povo reclamava muito, achando até mesmo que eles estavam sofrendo. Eles dizem, nossos pecados, nossas ofensas é um peso, são muitos, estão nos afogando, desfalecendo. Como poderemos viver? E Deus está falando, não é assim, vocês não devem ficar parados porque vocês pecaram, porque vocês acham que está já definido o futuro de vocês. E Deus vem dando justamente esse exemplo que nem o justo ele está seguro, nem a pessoa boa ela está segura. Ela só está segura se quando ela terminar a sua carreira, ela for encontrada justa. Amém? É o que Deus está falando aqui. Ou seja, ele diz que o justo ele pode praticar as mais belas justiças, mas se não, depois do decorrer da sua carreira, da sua vida, né? Quando eu falo carreira, sua vida, ele voltar-se para o mal, morrer pecando. Amados, a palavra de Deus está dizendo, o próprio Deus está dizendo, eu não vou lembrar da sua justiça, eu não vou lembrar das coisas boas, porque isso faz parte de um conceito, de um princípio de justiça divina. Para que isso aconteça, Deus tem que, do outro lado, inversamente proporcional, aplicar o mesmo nível de justiça. Para que o ímpio ele seja salvo, né? Deus também precisa esquecer os seus pecados. E se ele se converter e começar a praticar as coisas boas, justiça, obviamente que Deus vai se alegrar e também não vai lembrar dos seus pecados. E foi isso que aconteceu. Em toda a humanidade, esse é o propósito. Se Deus faz justiça para toda a humanidade e não quer lembrar dos seus erros, dos seus pecados, para que todos possam ser salvos, obviamente que ele tem que praticar também a justiça daquele que é justo e se voltar para o mal. Porque se não fosse assim, amados, uma pessoa, ela, a partir do momento que ela se declara justa, ela pode abandonar a justiça e querer, por prazeres do seu corpo, prazeres da sua vida, a ganância, o egoísmo, uma série de coisas, ela começar a praticar a maldade, achando que só porque praticou um tempo de justiça ela está salva. E o mal que ela vai passar a fazer às outras pessoas? Não conta? Então, às vezes é complexo debater isso, né? A gente pergunta muitas coisas, mas a palavra de Deus está justamente clarificando, né, sobre isso. Então você vê o seguinte, dentro desse contexto, vem a pergunta, a gente lembra algumas passagens bíblicas, né? E eu pergunto, o que Deus sentiu quando destruiu Sodoma e Gomorra? Por que a pergunta? Porque ele diz o seguinte, ele afirma, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Então, o que isso quer dizer, amado? Sabe aquela pessoa que você não conhece, ou já passou, infelizmente, com alguma situação muito crítica, mas aquelas que muitas vezes a gente vê nos jornais. Agora mesmo, eu estava vendo hoje, houve uma pessoa que fez aquele... assassinou 41, acho, muçulmanos na Nova Zelândia, e estava, algum tempo atrás, estava vindo o julgamento, e hoje eu acho que foi o julgamento final decretado, prisão perpétua. E lá o decreto, a juíza dizendo, inclusive, que vai fazer de tudo para o nome dele nunca ser lembrado na história. E não vai haver nenhum momento de recurso para liberdade condicional, nem no fim da sua vida. E é um jovem. Então, ele teve prisão perpétua. Assim como muitos outros países têm
é a pena de morte, né? Por mais que a justiça do homem está respaldada, porque é uma autoridade estabelecida por Deus, as leis, as regras, né? E faz-se justiça dentro do julgamento das leis estabelecidas, não há nada de errado a ser julgado de forma honesta, de acordo com a lei, de acordo com as evidências. Não é por aí que a gente está entrando, mas até nisso, sendo respaldado por Deus, quando essa pessoa ela é condenada à morte, por exemplo, Deus não tem prazer nisso. Mas, pastor, Deus sabe o que aquela pessoa fez e causou de tanto dano, defraudou tanta... É verdade, Deus sabe. Mas ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes ele deseja, né, que o ímpio se converta, né, para que seja salvo. O mundo não se resume nisso que nós estamos vivendo. O mundo da eternidade é outro. E esse é o trabalho que a igreja faz. Que as pessoas creiam, que as pessoas possam alcançar a visão desse mundo que Deus preparou. Para isso, Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Isso sim foi injustiça, não é? Ele morreu pelo teu pecado e pelo meu pecado, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Ele que não tinha pecado. Isso é a maior injustiça. Eu e você provocamos no Filho de Deus a maior injustiça. Quando a gente vê alguma coisa que alguém realmente foi flagrado, matou, roubou e não aconteceu nada, a gente fala, caramba, que injustiça, que mundo é esse? Nós provocamos coisas piores. Porque quando alguém prejudica uma maldade numa outra pessoa, como a Bíblia diz que todos são carentes da misericórdia de Deus, é que todos pecaram, todos têm uma culpa em alguma atitude de pecado, de errar, de desobedecer a Deus. Mas o Filho de Deus, Jesus, ele não cometeu pecado. A Bíblia afirma, não cometeu pecado. Mas ele se colocou como um cordeiro de sacrifício para levar todos os nossos pecados. Isso é uma injustiça. Mas também é traduzido e conhecido muito mais bonito, melhor, como a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. É complexo, mas nós estamos envolvidos nisso. Eu e você estamos envolvidos nisso, né? Somos beneficiados por isso, por essa justiça que muitas vezes traz confusão na cabeça de muita gente. Somos os maiores beneficiados disso, né? Então, o que Deus deve ter pensado em Sodoma e Gomorra? Ele teve que destruir porque a maldade estava crescendo e aquela maldade iria impactar em todo o propósito de toda a criação, de todo o futuro que Deus espera em nós. Amém, amados? Então, há momentos que Deus ele deixa com que as consequências da atitude do mal, do pecado, venha sobre o homem. Amém? Ele sabe de todas as coisas. Mas mesmo aquilo acontecendo, ele não sorriu, ele não se agradou. Em contrapartida, o profeta Isaías, no capítulo 53, diz que Deus se agradou em dar o seu filho. Entenda uma coisa dessa. Deus fala que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas teve prazer na morte do seu filho, que não tinha pecado. Explica isso, então. Se às vezes a gente cobra de Deus certas coisas que nós não entendemos, na verdade é porque nós não aceitamos, né? Explica isso, então. Como é que ele teve prazer na morte do seu filho unigênito, que não tinha pecado? Porque o prazer dele estava em ver eu e você salvos, remidos, transformados. Esse era o prazer, porque o plano dele para a vida de Jesus deu certo. E nós estamos aqui. Amém? A gente para um pouco para pensar e começa a recuar um pouco mais no julgamento das coisas. Como você se sentiria sabendo que Deus perdoou alguém que lhe fez muito mal na vida? Uma pessoa que está praticando mal, que você de repente ainda está ouvindo essa pessoa, está sabendo da história, ela continua praticando mal, mas nos últimos dias da sua vida, ela eu falo verdadeiramente, tem o coração quebrantado, ela se arrepende, né? E Deus sabe, vamos considerar o arrependimento real, ok? E
Jesus, ele perdoa. A palavra de Deus está dizendo aqui que ele não vai lembrar dos pecados dessa pessoa. É isso mesmo. Aquilo que ele te fez de todo mal, aquilo que você de repente carrega ainda, nem se libertou dessas feridas, Deus não vai lembrar mais disso. Deus não vai julgar mais essa pessoa. Complexo, né? Talvez você esteja, né, que quisesse até discutir comigo, mas é a palavra de Deus. Que é isso? É um absurdo. Talvez você esteja com vontade, vou sair desse canal aqui, vou parar de assistir, mas escuta até o fim, porque você vai ver o benefício que isso trouxe para a tua vida. Pode crer. Em nome de Jesus, trouxe para mim, trouxe para todos que creem. Isso é forte, amado. Mas nós estamos aqui, amados, não é para pregar o que as pessoas querem ouvir, mas o que necessitam ouvir para serem salvas, transformadas. Nós fomos chamados para pregar a verdade, amém? E não poesia. E sabe qual é o título dessa mensagem? Profeta ou poeta? Porque nós lemos aqui, a partir do capítulo 30, o que Deus fala para Ezequiel. Ezequiel, o pessoal vai lá te assistir, o pessoal vê que você tem uma boa voz, fala bem, o pessoal até convida outras pessoas, são evangelistas, vamos ouvir o profeta na praça, ele toca, ele canta, eles falam que você tem uma voz maravilhosa, fala muito bem, mas não colocam em prática. E para eles, você não é um profeta, você é um poeta. Você é um músico, não passa de um músico, de um poeta, de um cantor. Olha só, o que essa palavra está sendo para você? O que eu estou sendo para você? Profeta ou um poeta? Eu não sou um músico porque eu não estou cantando, mas isso tudo é o quê? Uma poesia ou é uma profecia para você despertar? Tremendo isso. Medita nisso em nome de Jesus. Amados, pecado, veja bem, pecado é tudo aquilo que erra o alvo. A palavra pecado é errar o alvo. Que alvo, pastor? O alvo é a obediência da palavra de Deus. Toda vez que você desobedece, você erra o alvo. O alvo é a obediência. E a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, a palavra de Deus diz que todos pecaram, todos erraram o alvo. Desobedeceram em algum momento, em alguma regra, em alguma lei, algo que estava na vontade de Deus. Todos pecaram, todos erraram o alvo. E pecado é pecado. Nós não questionamos a qualidade do pecado, e sim o pecado absoluto. Você entende isso? Guarda isso, grava isso, escreve isso e fica lendo isso, porque isso vai te despertar muita coisa. Em nome de Jesus. Faz isso que eu estou te falando. Eu estou sendo agora profeta. Nós, assim como, né, a igreja, quando eu falo nós, a igreja, o próprio Deus, Jesus, ele não qualifica o pecado. O pecado dele é pecado absoluto. Pecado é pecado. Um pecadinho, não existe isso. Você já deve ter ouvido falar nisso. Não existe qualidade de pecado, né? Existe aquela pessoa que vive pecando. E isso vai acumulando cada vez mais um desastre, queda. E às vezes fica difícil da pessoa se levantar. É isso que nós estamos pregando, é isso que nós estamos ensinando. O primeiro contexto mostra a verdadeira justiça de Deus, pois não é o nosso passado que define o nosso futuro, e sim o nosso presente. Ou seja, não é tanto o passado do justo como o passado do ímpio não justifica o futuro dele. Porque se o ímpio se converter, será salvo. Se o justo passar a cometer pecado, morrerá. E quando fala morrerá, não é morte física, é morte espiritual. Então, o nosso passado... Então, amado, em nome de Jesus, você que se diz crente, você que ora muito, você... Isso vem respaldar, mais uma vez, aquilo que você certamente já ouviu, que nada se esconde de Deus. Tudo que está no teu coração, no teu pensamento, as tuas atitudes, que ninguém vê, mas que Deus vê. Amados, muito cuidado com isso. É disso que nós estamos falando. Amém? Nós estamos falando de títulos, nós não estamos falando de medalhas, nós não estamos falando de projeção, de fama. Não. Nós estamos falando de uma vida com Deus. Você tem que se preocupar com a tua vida em relação a Deus, não é em relação às pessoas. Você também tem que dar ouvido naquilo que Deus acha de você. Abre o teu coração para o Espírito Santo falar, que você vai ver.
e para de se destruir por causa da palavra de outras pessoas, quando te julgam. Amados, não foi dado a ninguém na face da terra o poder de julgar, só a Jesus, e ele mesmo não julgou ninguém. Então, se alguém um dia abrir a boca para te condenar, te julgar, é coisa do mal, é coisa humana, é para destruir você, desanimar, fazer você desistir, uma série de coisas, gerar culpa, achar que você não é merecedor, tudo aquilo que a gente já conhece. Não dê ouvido a julgamento. Amém? Lembre-se dessa palavra. Deus está pronto para que o ímpio deixe o seu mal a qualquer momento. Não importa a qualidade do pecado. E aquilo que a palavra de Deus diz aqui, ó, e se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas se ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, e se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, certamente ele viverá, não morrerá. Ou seja, quando ele abre aqui, né, estende esse versículo dizendo, ou seja, há coisas que quando nós nos arrependemos, nós desejamos realmente, se há condição de ressarcir, de devolver aquilo que nós geramos dano. Há coisas que a gente, né, se uma pessoa matou a outra, você não vai gerar uma vida. Tem coisas que não tem como recuperar, né? Mas tem outras que você consegue fazer. Amém, amados? Então, lembra do ladrão na cruz que Deus usou para trazer a mensagem para Jesus? Senhor, hoje mesmo entrarás no teu reino. Era um ladrão, condenado, justo, flagrado, né? E o próprio Jesus, sabendo da atitude dele, reconhecendo como o Salvador, ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pô, não teve tempo para brincar. Vamos ver, o que você fez? Pô, cara, ele não deu tempo para ele descer, não deu tempo para ele ressarcir, né? Devolver a maldade que ele fez nas outras pessoas. Talvez tivessem pessoas ali também vendo a crucificação de Jesus, reconhecendo, aquele safado que me roubou, que me fez isso, me violentou, fez sei lá o que ele fez, mas não deu tempo dele voltar nas pessoas, pedir perdão, não deu tempo dele ressarcir algum prejuízo que ele tenha roubado, não deu tempo para ele ser batizado nas águas. Olha só, olha o poder do amor de Deus, o plano da salvação. Jesus afirmou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Talvez ele passou a vida toda, um homem adulto, responsável pelos seus atos, passou a vida toda ímpio, pecando, fazendo, sei lá, tudo que você imaginar. Pode colocar na conta desse homem. Foi pago, ali na cruz, estava sendo pago. Amém? Glória a Deus por isso. A mim e a você também. Foi tudo pago. Mas nós temos que ter o cuidado de caminhar ainda. A vida cristã não é fácil. Tem que ter vigilância, dobrar o joelho, buscar a Deus. Por isso, eu te digo, amados, está cansado? Vai à igreja. Está frio? Vai à igreja. Ali o Espírito Santo vai tratar contigo. Se você quer compromisso e a vida eterna, você não vai medir esforço. Fica aqui essa palavra para você. Amém? Aleluia! Então, o primeiro contexto, ele mostra isso, que o nosso dia a dia, o nosso pecado, nosso presente, é que vai contar o nosso futuro. Hoje, agora, se Jesus voltasse, tchan. Talvez muita gente que estava na igreja pregando, falando balá, não é isso conforme o apóstolo fala, né? Tocando, cantando, curando, ressuscitando o morto, fez coisas maravilhosas. Judas também, quando foi enviado junto com os discípulos, né? Ele voltou cantando, alegria, caramba, até os demônios nos obedecem. Aí ó, ele expulsou o demônio, daqui a pouco estava ele junto com os demônios lá, fazendo a vontade do demônio. Como é que ele morreu? Pedro negou a Jesus, mentiu, mas ele se arrependeu. Quem foi Pedro? Apóstolo, continuou pregando. Amém ou não amém, amados? É assim a justiça de Deus. Glória a Deus por isso. Muitos, sem entender a Deus, julgam que não sabem e criticam os seus princípios. Até parece que fariam melhor do que Deus. Eu pergunto uma coisa, e já perguntei a outras pessoas. Como seria um mundo criado pelas mãos dos que dizem Deus está errado?
Talvez outras pessoas já tenham falado, chegado ao teu ouvido, não, mas isso eu não concordo, não concordo com Deus, eu não entendo Deus disso, não deveria. Ou seja, a pessoa, se ela fosse Deus, por ela estar expressando isso, ela, com certeza o que ela quer dizer é, não, eu faria diferente. Eu acho que não deveria de ser assim. Os ateus, eles questionam muito isso, né? Não deveria de ser assim. Agora, imagina um mundo, um universo criado na mão dessas pessoas, com os seus conceitos. E essa pessoa seria o seu Deus. Tenta substituir. Talvez você um dia tenha pensado assim, não, se fosse Deus eu não faria assim. Então tá legal. Com toda a tua linha de pensamento e raciocínio, vamos colocar você sendo Deus. Caramba, quantas coisas erradas você já fez. Já pensou o universo na tua mão? Misericórdia, eu não queria ser criado por você. E eu tenho certeza que você não ia ser criado por mim. Obviamente, nós não temos essa condição, essa capacidade. Para pensar quando as pessoas questionam e julgam Deus. Jó questionou e Deus perguntou, ok. Aliás, tudo que você está falando, Jó, você tem razão. Eu nunca vi você cometer esses erros. Eu nunca vi você comer sem dar do teu pão para um necessitado, cobrir o frio. Eu nunca vi você adulterar. Realmente, você é um exemplo. Tanto é que eu coloquei o teu nome, né, no fogo aqui, porque eu tinha garantia, eu tenho acompanhado a tua vida, eu sei quem é você. Mas se você tem tanta razão para perguntar o porquê, eu também te pergunto, onde é que você estava quando eu criei? Para você dar uma dicasinha, né? Para você falar assim, não, eu tenho um conselho aqui, ó, Senhor, mas se fizer assim ainda fica melhor ainda. Que coisa, né? Onde é que estava Jó? Onde é que nós estávamos? Né? Para questionar essa complexidade toda maravilhosa e esse plano divino da salvação para a nossa vida. Não é verdade? Muitas pessoas vão à igreja na expectativa de ouvir uma palavra milagrosa. E até ouvem, mas não obedecem. Saem satisfeitas, elogiam e até dão glória a Deus, mas não a praticam. Por que não se quebrantam? Amém? Lá, terminando aqui, versículo 30, vamos ler de novo. Ele diz assim, ó, quanto a você, filho do homem, está falando para Ezequiel, seus compatriotas, os israelitas, estão conversando sobre você junto aos muros e às portas, ou seja, reuniões, era muito falado, Ezequiel era comentado ali, né? Estão falando, ó, o pessoal mesmo comenta sobre você, é só elogio. Pelas portas das casas, dizendo uns aos outros, venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. Pessoas vão, olha, bate na porta, olha, ele vai estar lá na praça, ele vai estar na igreja, como se fosse, vamos para a igreja, cara, a palavra é tremenda, cara, cada coisa que impacta, é chocante demais, puxa vida, eu nunca tinha visto aquilo, nunca vi tanto fogo descer de glória. E ele continua falando aqui, ó, versículo 31, o meu povo vem a você, como costuma fazer, e se senta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção. Olha só, dão glória a Deus, louvor, aplaude, como a gente faz na igreja, louvado, glória a Deus, fala em língua, caramba, tremendo isso. Mas o coração deles está ávido de ganhos injustos, saem da igreja, não colocam em prática, continuam praticando todo aquilo que faz a pessoa ficar sujo, imundo. Eu falei há pouco tempo, estava no casamento dos nossos queridos Afonso, né, e a Laís, e eu lembrei de uma palavra, a primeira frase que eu ouvi do apóstolo, e não conhecia ele, foi num aniversário de 15 anos, e ele disse uma coisa que me marcou até hoje, que ele disse, o limpo não é o que não se suja, o limpo é o que se lava todos os dias no sangue do Cordeiro. Amém? Nós temos que nos lavar todos os dias. É isso aí. E ele fala aqui, ó, de fato, para eles você é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, certamente acontecerá. Eles saberão que houve um profeta no meio deles. Isso é forte, hein?
E eu tenho aqui a última frase que um dia Deus me deu, eu sempre repito ela. Amados, é certo que depois da palavra profética vem a sentença. Mas quando vem a palavra profética, Deus dá um tempo até aquilo se concretizar. E ele termina, 33, eles saberão que teve um profeta no meio deles. Vai acontecer. Amados, eu estou sendo profeta ou um poeta? Mas que vai acontecer, vai acontecer. Tudo isso que eu estou falando é assim que vai acontecer. Você vai esperar para ver? Vai ser tarde. Porque no dia do julgamento é julgamento. Arrependimento é antes. Jesus ensinou uma coisa. Quando você estiver indo em direção ao tribunal, junto com aquele que está te acusando, tenta resolver no meio do caminho. Se houver paz entre vocês, se tudo for resolvido ali, amém. Houve paz e as coisas ficam por ali, que é justamente, olha, me perdoa, eu vou te pagar, me perdoa, não faça isso e tal, e a pessoa te perdoa, acabou, não precisa ir no tribunal. Mas se chegar no tribunal, o juiz vai ter que fazer você pagar tudo isso. É a parábola que Jesus está ensinando. Amém, amado? Da mesma forma que ele dá outra parábola que alguém pediu para o patrão perdoar, que devia muitas pratas. Era impagável. E o patrão falou assim, eu te perdoo, claro. Não tem problema não. Pode, segue a tua vida. Esse mesmo homem tinha uma outra pessoa que devia a ele poucas coisas, muito pouca. E esse homem chegou para ele e falou assim, olha, você também pode então me perdoar? Estou resumindo aqui nas minhas palavras. E ele, não, você vai ter que me pagar. Quer dizer, ele gostou de ser perdoado por uma dívida impagável. Essa outra pessoa que devia a ele, que era pouca coisa, ele não teve misericórdia. Esse patrão que perdoou a ele, soube da história e chamou ele, cara, que história é essa? Eu te perdoo uma dívida impagável. E você não pode agir da mesma forma com uma pessoa que te deve menos? Então vamos fazer aqui, justiça é justiça. Já que você quer que ele pague, eu também quero agora que você pague. Quem ficou no prejuízo? Amém ou não amém, irmãos? Isso aí é a parábola da nossa vida. Jesus perdoou uma dívida nossa impagável. E muitas vezes a gente não quer perdoar os nossos irmãos por uma coisa que ele nos tirou, que não vai fazer a menor diferença no mundo vindouro. Entende isso? Existem coisas que a gente precisa abrir mais o coração para entender a vontade de Deus. Amém? Então, eu volto a perguntar. O que eu servi para você nesta noite? Profeta ou um poeta? Mas uma coisa é certa. Vai acontecer tudo isso que foi dito. Depois da palavra profética, vem a sentença, né? E a palavra termina dizendo, eles saberão que teve um profeta no meio deles. Eu posso ser bênção na sua vida, como posso ser um problema para a sua vida, através do conhecimento e da consciência de ter trazido essa palavra. Mas há tempo. Pastor, mas às vezes eu estou andando e aquela pessoa que de repente tropeça, João diz que mesmo que a gente tropece, o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Mesmo que você tropece. Significa que a partir do momento quando você tropeçar, errar, errar o alvo, naquela mesma hora, o Espírito Santo vai te lembrar, você errou. Por que ele está te trazendo essa memória? Para que naquela mesma hora você se conserte e peça perdão com sinceridade do coração. O que isso acontece? Vai justamente refletir nisso que nós lemos aqui. Você cometeu, tornou-se ímpio, mas na mesma hora você se arrependeu com sinceridade. Deus não lembrará do teu pecado. Porque o sangue do Cordeiro, ele nos purifica dos nossos pecados do passado e até dos tropeços que nós venhamos dar futuramente. Mas tem que haver sinceridade. Mas não escolha tropeçar para depois pedir perdão, porque essa maldade é grande. Pode não dar tempo. No teu pecado, Deus pode te levar. O diabo pode criar uma armadilha e não dá tempo de você se arrepender. Amém? Glória a Deus por isso. E obviamente, amados, que
Deixa eu concluir uma coisa, presta atenção. Todo mundo que peca esperando depois pedir perdão é porque teve intenção, é porque o coração não está limpo. É porque não tem sinceridade, não há arrependimento. Se a pessoa lembra que pode pedir perdão, aquilo não passa de uma poesia. Peca, me perdoem, e vou ali fazer uma maldade. Senhor, me perdoa. Não é isso, é o coração. Se a pessoa já prevê pedir perdão, é porque não há arrependimento. E o perdão só tem efeito no arrependimento, na sinceridade do coração. É uma questão muito lógica e racional. Amém? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Doeu? Glória a Deus. É isso aí. Doeu, mas é para você ter vida eterna. E é o momento de você voltar ao Senhor, curar as tuas feridas, sarar o teu coração, perdoar, para que os teus pecados sejam perdoados. Amados, olha para frente, olha para o céu. Amém? Não olha para trás, não. O Espírito Santo está aí do teu lado. O Espírito de Jesus para te perdoar. Basta você tomar essa decisão e vamos seguir em frente. Amém? Porque tem muita coisa boa ainda para acontecer. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai amado e querido, em nome de Jesus, graças eu te dou. Em nome de Jesus, pela tua palavra poderosa, milagrosa, sim, Senhor. Ó Deus, eu te peço que eu tenha sido para essas pessoas profeta e não um poeta, no nome de Jesus Cristo. E que o efeito dessa palavra seja cura, restauração e salvação. Em nome de Jesus Cristo, de uma vez por todas, dá força a essa pessoa que deseja no fundo do coração largar o mal, todo o pecado, mudar de história, de vida. Dê força para ela abandonar os maus caminhos, até mesmo, Senhor, ó Deus, algumas companhias que têm feito mal, que têm puxado ela ao contrário. Senhor, que ela tenha força para largar essa má companhia, Senhor, e que ela venha ser exemplo para essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, porque ela não está perdendo, ela está ganhando, Senhor, se voltando para Ti. Senhor, perdoa agora todo mal, perdoa no coração dessa pessoa. Espírito Santo, toca agora com toda sinceridade, toda obra, ó Deus, que o Senhor está fazendo nesta hora. Revela a ela, Senhor, o poder verdadeiramente do sangue do Cordeiro, do Cristo, ó Pai, que vive, Senhor, e reina para todo sempre, do Filho do Deus vivo, Senhor. Ó Deus, pois Tu teve prazer na morte do santo, Pai. É assim que diz a Tua palavra, e não na do ímpio, Senhor. Restaura agora a vida dessa pessoa, sara, cura, liberta. Ó Deus, eu repreendo todo demônio, toda acusação, todo espírito mal, toda opressão, em nome de Jesus Cristo, sai agora. Seja liberta o Teu povo, Senhor. Tu seja liberto agora, em nome de Jesus. E que seja próspero, vida abundante, que tenha saúde, para a glória do nome de Jesus Cristo. Senhor, receba essa pessoa agora, que está no seu coração, declarando que só o Senhor é Deus, não existe outro. O Senhor é o Salvador, o único Salvador. Que o sangue dela esteja, que o sangue de Cristo esteja sobre a vida dessa pessoa agora, Senhor, purificando e salvando, Pai. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você declara agora: eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero reconciliar minha vida com Cristo. Eu quero minha vida santificada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus.